Tá. Então, acho que a internet serve muito para isso. O que a gente já percebeu em estudos é que quando você, por exemplo, está comprando no WhatsApp, você tem uma compra muito mais decidida do que quando você está comprando no site. Porque no site realmente é muito fácil você abrir o marketplace, sei lá, o Mercado Livre, abrir a Amazon e assim por diante. Quando você vai no número do WhatsApp, você já está meio que definido. Eu quero comprar da empresa X. Então eu vou lá no WhatsApp já daquela empresa e faço a busca e, por consequência, eu compro. Certo. O que tem feito muito agora as empresas é fazer o que a gente chama de omnicanalidade. Então imagina que eu estou navegando num site, por algum motivo eu abandonei meu carrinho lá com alguns produtos, naquele mesmo momento me vem uma mensagem no WhatsApp ou num SMS dizendo, Renato, você acabou deixando uma compra lá, você não quer um bônus adicional de 10% para você resgatar esse carrinho e comprar? Então, cada vez mais a estratégia que eles chamam de retarget tem acontecido para poder propiciar isso, de que você realmente consiga voltar lá e recuperar esse carrinho. Existe algum tipo de solução que tenta antecipar isso? Por exemplo, a pessoa está comprando, está pondo um monte de coisa no carrinho, estou sentindo que ela vai ser uma pessoa que vai pular fora na hora H ali. Tem várias coisas, assim. Acho que existe hoje ferramentas que você, aquela história de quando você vai lá clicar para fechar o site, ele já te dá um cupom, ou ele te dá uma tela dizendo, não vai embora não, aproveite, ganhe um descupom e tudo isso. Mas tem uma outra coisa que é bem interessante, que eu acho que é legal a gente falar, que é o Open Finance. O Open Finance ele vai permitir uma coisa que é bem interessante, que é o seguinte, a partir do momento que você consegue fazer que o seu usuário, imagina você como uma loja, imagina que eu sou um varejista e eu consigo convencer você, Renato, a disponibilizar o Open Finance, que você disponibilize suas informações. Eu começo a ter informações sabendo, por exemplo, qual é a sua frequência de compra, o quanto você compra, por exemplo, mensal, se você compra no meu concorrente ou não. Então imagina que a partir disso eu consigo gerar um preço para você de acordo com a sua frequência. Então, eu posso começar a fazer preço customizado baseado no seu perfil. E com isso te dá aquela história. Pode ser que eu queira vender menos a prazo e te dou um desconto muito maior porque eu sei que você é um cara que normalmente compra à vista. Ou eu sei que você é um bom pagador, então até vou facilitar mais o seu meio de pagamento, mas tudo isso usando a base de informações que eu tenho do Open Finance para decidir para você. Então, uma ferramenta que cada vez mais vai acontecer e a gente, a gente conseguiu a licença com o Banco Central como ITP, a gente vai estar fornecendo isso, é uma das ofertas que a gente está lançando agora em junho, propiciar de que o preço pode só variar de acordo com as informações do cliente. Então, o bom disso é, o preço vai deixar de ser, o preço vamos supor, na gôndola está lá 10, não. Na hora do caixa, pode ser que o Renato, aquele mesmo preço vai ser 8, e para uma outra pessoa vai ser 12. Porque realmente você vai ter informações para poder cada vez mais ajudar o cliente a ter uma melhor experiência e poder ter um melhor preço. Então, muito mais do que ter mais vendas, você vai ter melhores vendas, porque você vai conseguir realmente fazer uma venda com um custo menor, por exemplo, do que usar um crediário, um cartão, alguma outra coisa assim, e ao mesmo tempo dar essa possibilidade de ter preços para quem é o seu usuário, comprador frequente e assim por diante. Eu fico imaginando, cara, a complexidade do algoritmo para fazer tudo isso, porque eu imagino que deva ter questões como região, poder de compra, recorrência de compras, e tudo isso ali em tempo real, a pessoa está com a página aberta, o sistema, ops, o cara está ali. Às vezes nem na página, ele está na loja lá, na boca do caixa, né? Que eu acho que o grande ponto é isso, né? Aquela máxima de que todo mundo diz que os dados são o novo petróleo é a maior verdade que tem, né? Porque cada vez mais, quanto mais informações que a gente tenha das pessoas, do consumidor, melhor eu vou conseguir fazer uma oferta ou fazer até mesmo uma proposta de como ele poder estar adquirindo meu produto. Então, é por isso que muitas vezes a gente fala, nossa, parece que a gente está sendo monitorado o tempo todo, né? Porque no final é isso, né? Cada vez você está deixando rastros e informações que vão servir realmente para poder te fazer uma melhor oferta. Fora aquele famoso, né? Sei lá, estamos aqui batendo papo no boteco aqui Acabamos de falar disso, né? sei lá, de viajar para Croácia, né? Viagem para Croácia com desconto, sei lá o quê. Mas legal, a gente está falando sobre o lado então do consumidor, né? Mas aí então o estabelecimento, a instituição, ela tá lá, um monte de transação acontecendo. Na sua experiência, na sua visão, quais são alguns das ineficiências ali ou dificuldades que a empresa vai ter para processar tudo isso ali, para daí, por exemplo, contratar a Trio e resolver isso? A gente já falou um pouco sobre a questão do caixa competência, mas principalmente a questão de garantir que
que o pagamento de fato chegue, né? E que não tenha putz, não deu certo, não temos o produto, ou, enfim, coisas desse tipo. Acho que assim, pensando do ponto de vista dos varejistas das lojas, por exemplo, cada vez mais está se trabalhando com a ideia de estoque infinito, né? Que é você realmente não se limitar somente à loja física ou até mesmo à online. Então, você mesmo, de alguma forma, integrar tudo. A partir do momento que eu acho que você consegue ter uma conciliação bem feita. Por exemplo, eu tenho experiência de uma loja de departamento com mais de 400 lojas, que para eles conseguirem fazer o fechamento, eles tinham que cada loja tinha que ter a sua chave de pagamento específica, porque se fosse uma só era difícil para eles conciliarem. Então, né, praticamente, cada loja tinha a sua chave. Tinha que cadastrar 400 chaves diferentes para poder, de alguma maneira, consolidar isso. Difícil para saber quanto que cada loja vendeu. Eles não tinham como fazer isso de maneira... Não tinha um sistema para isso. Então, o que a gente tem buscado trazer é como a gente dá essas informações e aí, quando você cria uma solução, como, por exemplo, o Pix ou qualquer outro pagamento, a gente consegue deixar campos que você consegue colocar informação. Então, eu consigo, por exemplo, preencher um campo que a gente deixa que a gente envia pela nossa API, dizendo essa compra veio da loja A, essa compra veio da loja B. Então, no final, isso possibilita realmente essa conciliação. E a partir do momento que você faz tudo isso, você começa a ter informação até para saber, nossa, na minha loja da região sudeste, o maior venda é do produto de roupa, mesa e cama. Agora, no Nordeste, o que eu mais vendo é, sei lá, guarda-sol. Então, você começa a ter essa inteligência de mercado também, até para se programar de alguma forma, para ter mais produtos de um ou de outro. Então, você tem essa velocidade de dados para realmente te permitir ter estratégia de negócio. Não, muito legal. Isso é até meio que um gancho para a próxima pergunta que eu queria fazer sobre a questão da segurança, da transparência e tal. Porque, por exemplo, a loja A tem toda essa inteligência de dados, né? O tipo de produto, a região, blá. Aí apareceu um concorrente aqui, vende um produto semelhante, é novo no mercado. E ele quer saber, ele quer montar a estratégia de marketing lá, ele quer vender, ele quer crescer e tal. Então ele precisa desses dados. Como é que se garante segurança de que não vai ter vazamento de informação confidencial, de que não vai abrir coisa que não deveria? Eu sei que aí entra a Lei Geral de Proteção de Dados. LGPD, correto. Tem o Open Finance também que você está mencionando.